Glória a Deus. Amém, abençoados. Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Graça e paz aos irmãos aqui na gravação. Seja muito bem-vindo a mais um dia, onde o Espírito Santo, por certo, vai ministrar nos nossos corações. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, Ministério Graça e Verdade. Ou Elcio Jesus, é melhor para você acessar o YouTube com o endereço Elson Jesus, tá bom? Estamos falando aqui de Lauro de Freitas, na Bahia. Vocês que estão chegando agora, eu quero agradecer vocês inscritos. O canal está crescendo aí, chegamos a pouco mais de 7.000 inscritos. Que bênção, amado, porque mesmo aqui limitados, mas a palavra de Deus está correndo. E muitos filhos de Deus estão desfrutando da bênção que é entender, compreender melhor o amor e a graça do Pai, tá bom? Olha aí o tema que nós vamos estar estudando. O Deus palpável e a síndrome de Tomé. Nós temos contemplado, que os filhos de Deus, eles têm se esforçado de alguma forma para ter um contato com o divino. O homem, ele se esforça para ter um contato com o divino. E nessa busca incessante, nessa necessidade dele descobrir o sobrenatural, o divino, o Criador, ele sai atirando para todos os lados. E geralmente é nas religiões que eles vêm buscar informações acerca de Deus, acerca do Criador, acerca de Jesus. E quando eles chegam nas religiões, de um modo geral, cada religião tem uma fórmula. Cada religião tem um conceito e apresenta algumas maneiras de você se relacionar com Deus. E aí, é claro, a fonte sempre vai ser as Escrituras. Mas como nós podemos entender e conhecer esse Deus que não está limitado a uma natureza humana? Como nós podemos nos relacionar com esse Deus que é espírito, que é invisível, mas ele é bem real, sem precisar de nenhum tipo de ponto de contato, sem nenhum tipo de intermediador? Porque hoje as pessoas dizem assim: ah não, está escrito, irmão, que o nosso único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Mas os mesmos que falam isso, eles estão sempre atrás de alguma coisa, de algum tipo de elemento, de objeto, para se relacionar com Deus. Uma vez uma irmã que hoje, graças a Deus, tem a mente iluminada, hoje se reúne com o povo da graça, eu disse assim, questionei, como que alguém pode acreditar que uma rosa tem o poder de puxar pseudos demônios, espíritos de suas casas? Mas Deus não está nisso, Deus não é uma matéria para você ficar palpando. Ela disse assim: não, nós usamos isso como um ponto de contato. Eu falei: como um ponto de contato? Ela disse: sim, nós usamos isso como um ponto de contato. Ela vai me ouvir e vai dar risada. Mas hoje está livre, minha irmã? Glória a Deus. Então cada religião vai criar um ponto de contato. E aí os filhos de Deus que vivem, nós estamos vivendo em uma matéria, sempre vai se achar na dependência disso, de ter que tocar, ter que sentir, sabe? Porque isso influencia a eles buscarem mais esse Deus.
Quando Paulo chegou em Atenas, na Grécia, ele viu os atenienses tudo misturado ali, ou envolvido com misticismo, buscando, está adorando deuses em diversos altares, a ponto de ter lá um altar vazio, e eles estarem ali adorando um Deus desconhecido. E Paulo aproveita e prega Jesus em cima daquilo que eles não sabiam. Paulo disse: vocês são supersticiosos. O povo de Deus, que se denomina não cristão, mas evangélico, são supersticiosos, porque vivem em busca de coisa. Se o pregador diz assim: receba aí a vitória, pega a chave, balança, sacode, passa a mão no carro ali do irmão e tome posse. Vai tomar o carro do irmão, hein? Declare que essa moto aí é sua. Não, essa é minha. Vai comprar a sua. Olha essa família. Você vai ter uma, e lá vai. E isso eles colocam Deus no bolo. Deus vai te dar, e Deus vai fazer, e bababá, e bebê. Não, porque Deus, eles têm essa necessidade de Deus se materializar em coisas. E a síndrome de Tomé está lastrada nos corações, na mente do povo de Deus, que tem que tocar, tem que sentir, tem que passar um lenço, tem que levar uma meia, tem que levar uma semente, tem que levar uma coisa. Essa mensagem nossa já se tornou até enfadonha, mas não tem como não falar, irmão, porque é uma realidade. Livro de João 20 e 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então, depois da ressurreição, Jesus se manifestou para alguns discípulos, mas Tomé não estava com eles. 20 e 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, Tomé disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, ali onde aquele soldado furou, de maneira nenhuma o crerei. Como, Tomé? Se eu não vir, se eu não contemplar, se eu não colocar a mão lá, cadê a mão furada? Segura aí, varão, porque o homem da mão furada está passando aí. Sinta ele aí, sinta ele aí, sinta. Toca. Percebe? Eu não sei qual é o tipo de hemorragia que você está enfrentando, mas se você tocar nas vestes dele, você é curado. Mas quá. E aí o povo fica, e aí agora? Passa, gente, que quando tu passar eu toco na orla do teu manto. Porque o povo vive disso. De coisas palpáveis, tangíveis. Tem necessidade de ir. É totalmente o oposto da fé. Eu quero ver, se eu não ver, eu não creio. Como, Senhor? Mas eu já tenho quase 100. Como eu vou gerar um filho? O ventre da minha mãe, da minha esposa, já está seco, passou o tempo. E o que é isso para Deus? Por que ficar preso em uma impossibilidade humana, se Deus não trabalha com impossibilidades humanas? Para quê? Se eu não tocar, se eu não sentir, se eu não ver, de maneira nenhuma eu crerei. E aí o povo fica, vai lá e vem cá, porque eu tenho que tomar minha bênção, eu tenho que receber de Deus, eu tenho que ter, eu tenho que conquistar, eu tenho que romper, tomar posse. E aí vive um povo materialista, que não serve a Deus coisíssima nenhuma.
servem, como disse Paulo lá aos Romanos, aos seus próprios ventres. Porque vive atrás de Deus em busca daquilo que venha satisfazer o seu ego. Não é cristocêntrico, é o homem no centro, é as minhas vontades, é o que eu quero, é o que eu almejo, é o meu sucesso, é o eu ter, não eu ser nele. E em busca disso as pessoas ficam tristes, decepcionadas, porque vem muitas profetadas, promessas que não se realizam, e aí querem culpar Deus, foi Deus, foi Deus. Porque o homem de Deus profetizou, aí não aconteceu, o homem dito de Deus vai botar culpa em você. Não tomou porque não tem fé, não recebeu porque não agiu por fé, não recebeu porque não honrou o pastor, não recebeu porque não obedeceu a diretrizes da igreja, não recebeu porque eu não liberei a bênção. E aí vive um povo submetido a homens, quando não é a si mesmo é ao outro, porque não consegue andar com as próprias pernas em Cristo. Eu tenho que ver, eu tenho que tocar, porque senão eu não acredito, eu não creio. (20 e 26). 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro. Eles estavam ali reunidos. E com eles Tomé. Aí Tomé estava 8 dias depois. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. (20 e 27). Depois disse a Tomé. Mas quando Tomé disse que tinha que tocar, tinha que sentir, Jesus não estava lá, mas Jesus já sabia, né? Porque ele sempre esteve, não necessariamente fisicamente. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Falando isso para um apóstolo. Quando você fala que tem muito filho de Deus incrédulo, porque não crê na obra de Jesus, eles se defendem com unhas e dentes e dizem: você está me chamando de incrédulo? Você tem quanto tempo no evangelho? Eu tenho 10 anos. Eu tenho 40. Como é que você está me chamando de incrédulo? Mas só que você quer tocar, quer sentir, quer palpar. É crente Tomé, que era apóstolo, que era pregador, que era pastor, que era isso, que era aquilo, mas vive em busca do material, do palpável. E Jesus disse: não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Você só consegue crer se você vê a coisa acontecendo, Aí alguém me ligou aí e disse assim: olha, eu estava até acompanhando essas mensagens, mas depois eu estou percebendo que tem muita coisa que não tem lógica. Eu falei: então você está falando com a pessoa errada, porque eu nunca vivi por lógica. Eu vivo por fé. Claro, existe essa parte racional, do entendimento racional, do culto racional. Mas depois vem a área da fé, que é aquilo que o Espírito colocou dentro de nós, que não é você entender logicamente uma escritura. Eu não preciso ver detalhadamente para acreditar, porque as leis do Espírito de vida não estão presas aqui, estão aí, nos nossos corações, no nosso entendimento. E elas só se manifestam pela fé. 20 e 28. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Tomé reconheceu
É Ele que está aqui. Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurado, bem felizes os que não viram e creram. Então, bem-aventurados os que não viram, mas acreditaram, creram. Porque muitos lá na época de Jesus, eles presenciaram, vivenciaram, contemplaram, mas eles não creram. Eles não acreditavam. E por que eles não acreditavam? Porque era da cultura dos judeus o viver em busca de quê? Sinais. Do que se materializa, do que se manifesta. Então, se não acontecesse um sinal, eu não ia crer. Era assim o pensamento deles. Uma geração corrupta e adúltera chega para Jesus e diz: dá um sinal. Jesus disse: não se dará outro sinal a esta geração, senão do profeta Jonas, que esteve preso no ventre de um peixe grande. Mas era dele, era do caráter do povo judeu, viver em busca de sinais, do material. E isso esteve presente em Tomé. Bem-aventurado os que não viram e creram. Êxodo 33, 17. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achartes graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Então Deus estava dialogando com Moisés, deu a lei ali a Moisés, os sinais iriam acontecer no ministério de Moisés, só que tinha uma coisa que estava incomodando Moisés. Moisés queria contemplar. A visão na sarça ardente, a manifestação em glória não foi suficiente. A visão espiritual em Cristo, o entendimento do que Ele fez na cruz, na vida de muitos filhos de Deus, não é o suficiente, porque ainda precisa enxergar ou tocar em algo. Aí Moisés: eu quero ver a tua glória. 33, 19. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Olha o que ele vai falar, que é o que Paulo repete na carta aos Romanos, esse mesmo texto. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Isso é você ver Deus. Isso é você contemplar Deus. É você acreditar nisso aqui. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Paulo disse, ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, compadecer-me-ei de quem eu quiser compadecer. Porque não vai depender de quem quer nem do quem corre, mas daquele que ele se compadece e usa de misericórdia. Ah, mas eu quero ver tua glória. Não é você querer ver glória, é ele ser glorioso e ponto. E você crê nisso e ponto. Ah, mas eu quero sentir um arrepio. Ah, pega uma faca e passa no isopor. Mas eu não estou sentindo nem calafrio. Ah, você está com febre? Graças a Deus que não. Então Deus disse isso: eu terei misericórdia de que eu tiver misericórdia, Moisés. Para com esse negócio de querer me ver, ver minha glória. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Aleluia. 33, 20, Êxodo. E disse mais: não poderás ver a minha face. Não, não é não. Eu tenho um sonho para a igreja. Só falta o povo: fala, Senhor. Às vezes dizem: essa noite eu tive um encontro com Jesus. Ué, agora? Mas eu vi a sua glória. Eu fui arrebatado em sonho. Eu vi Deus.
Eu vi o céu. Eu vi. Aí começa a mentir. Eu vi a rua de ouro e de cristais. Hã? Tu tá lendo Apocalipse dizendo que viu uma rua de ouro e de cristais? Eu vi um rio. Começa a dizer que viu o que está escrito entendendo ao pé da letra. E o povo que não leu as passagens acredita que ele viu mesmo. E depois vão lá ler e dizem, rapaz, não é que o pastor viu mesmo? Bem ele disse. Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Homem nenhum. Aqui eu vou fazer aqui uma ligação com 2 Coríntios 12. Paulo disse, conheço um homem que foi levado ao terceiro céu. O contexto ele está falando dele. Mas aqui Deus está dizendo que homem nenhum viu a sua face. Mas Paulo disse, conheço um homem que foi ao terceiro céu. Mas, se no corpo eu não, se fora do corpo eu não sei. Mas Deus sabe. Então nós também sabemos agora que não foi no corpo, porque homem, corpo, carne e sangue não penetra os céus de Deus. Então é claro que ele foi em um arrebatamento de espírito. Não foi também o espírito que desencarnou de Paulo e foi e deixou o corpo no chão e depois o espírito voltou e entrou de novo. Não foi isso. Mas foi esse arrebatamento, esse tomado, porque o arrebatamento é isso, é tomado para si ou tomado à força. O espírito de Paulo nessa consciência de conseguir ver e contemplar o espiritual, o mundo espiritual e receber no espírito, porque não foi na carne que Paulo recebeu, as revelações que ele mesmo disse, ao homem é ilícito falar. Aí o abençoado disse assim, se é ilícito falar, e por que vocês estão falando o que ele falou? É porque você não está entendendo o raciocínio de Paulo e o nosso. É ilícito falar ao homem, porque o homem está falando de quê? De carne. E essa palavra não é para a tua carne, é para o teu espírito. Então essa palavra, para você receber humanamente falando, não vai. Por quê? Porque o crente hoje é materialista, ele é palpável, ele quer sentir e tocar. Aí Jesus disse, João 6,63, a carne para nada presta. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Foram essas palavras que Paulo no terceiro céu recebeu no seu espírito e transmitiu para a igreja receber no espírito. E não fica aí, toca aqui, sente aqui e nada disso. Amém? Por quê? Homem nenhum pode ver a face de Deus e ficar vivo. Ah, mas eu quero ver a tua glória. 33:21, Êxodo. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim. Aqui te porás sobre a penha. Fica aqui atrás. 22. E acontecerá que, quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. 23. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Senhor, manifesta a tua glória, manifesta o teu fogo. Eu quero entrar no santo dos santos e te contemplar. Para de materializar o divino. Você não crê que ele está aí você, no teu espírito. Ah, irmão, mas se eu só ensinar essas coisas, o irmão vai dizer assim, então não vou nem cooperar, que dinheiro é físico, eu vou cooperar espiritualmente.
Eu não vou nem congregar, porque congregar é o meu corpo, o meu espírito já congrega com Cristo. Amém, irmão? Por isso que congregar não é uma doutrina para salvação. É uma comunhão de quem quer e se sente bem, à vontade. Amém? A liberdade de espírito para expressar nosso amor e gratidão e ter um amor verdadeiro, uma amizade real com os irmãos, aprendendo, né, uns com os outros, vendo as necessidades e sendo um instrumento de justiça. João 1,30. Vou tomar uma água que isso aqui vai ser forte, viu? Este é aquele do qual eu disse. Aqui é João Batista falando, né? A carta do apóstolo João, mas quem está falando aqui é João Batista, é o outro João. Este é aquele do que eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não conhecia. Mas João nem conhecia. Eu não precisei pegar na mão dele para dizer: eu sou Jesus. Eu não conhecia, é o que João está dizendo. Mas para que ele fosse o quê? Manifestado a quem? Aos gentios? A Israel. Vim eu por isso, por esse motivo, por essa causa, por esta necessidade, vim eu por isso batizando com água. Irmão, por que vocês não batizam na água? Porque eu não preciso manifestar Jesus a Israel, porque esse papel foi de João Batista. Ah, mas o batismo é uma confissão pública para Israel, não para nós. O batismo de João era uma mensagem profética para aquele tempo. O batismo de João era um batismo transitório. Era uma sombra do verdadeiro que estava por vir. E o mesmo dizia: para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. Aí João não ressuscitou nenhum morto, João não curou nenhum doente, João não expulsou nenhum endemoniado. E Jesus disse: dos nascidos de mulher não há profeta maior do que João Batista. Por que, Jesus? Porque ele foi aquele que me apresentou para Israel. Ele foi aquele que disse aí, ó. É ele aí, ó. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nenhum outro falou isso, mas João disse: é ele aí. É esse aí. Mas tem certeza que é esse, João? Será que não é um outro? Eu tenho certeza, pai. E tu já viu ele, João? Eu preciso ver, rapaz, eu creio. Eu estava na barriga da minha mamãe, ele estava na barriga da mamãe dele, e a gente já estava dando uns glórias já. Cheio do Espírito. Então, amado, João não precisava ver, tocar em Jesus, porque hoje é uma transmissão de unção profética. Quem já viu esses lugares? Toca a mão aqui, faz aquela corrente e começa por um e todos são contaminados, arrebatados por um êxtase, por um emocionalismo, e cai. A disputa é para ver quem pula mais alto, quem cai melhor, quem dá camba, fazer com a Safira, quem dá cambagota, quem roda mais, quem chia mais, quem labachúria melhor, quem tem uma combinação melhor de um som, a ponto do irmão se empolgar e dizer na sonoplastia. Depois ele entende que não tem nada a ver com língua estranha, é com som. Na sonoplastia. É o cúmulo do absurdo, onde eles têm que presenciar Deus nesses movimentos. Que não basta falar coisa que não entende, aí fala uma coisa que entende e o povo está dizendo que está falando estranho. Terra, 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 terra. O irmão está tomado. Tomado de quê?
de terra, de matéria, de mundo, de religiosidade. E cava a cova, e entra a cova, e aí entulha a cova. Porque o povo tem essa necessidade. E isso, tem gente que não quer abrir mão. Até alguns ditos pregadores da graça. Porque isso chama a atenção de público, irmão. Olha como a gente está aqui falando. Raramente vai passar a mão aí para prestar atenção. Ah, mas se eu soltar aqui 2 rajadas aqui, meu irmão, alguém, nem que seja curioso, fica lá do outro lado me observando. Porque isso chama atenção. E o povo gosta dessa coisa, porque isso está no campo do material, do influenciar, do sentir. Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água, só por isso. 33. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então João, ele exerceu o seu ministério dentro desta palavra que ele recebeu de Deus. Ele não precisou ver. Como último profeta da lei, Deus inspirou ele, manifestou para ele, e ele agora foi anunciar para o povo: olha, eu não conhecia ele, eu nunca tive contato com ele, mas é ele. Por quê? Porque aquele que mandou a batizar com água, disse que é esse aí, ponto final. Atos dos Apóstolos 9:3. E indo no caminho, aconteceu, chegando perto de Damasco, aqui é Saulo de Tarso, né? Subitamente cercou o resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo estava ali perseguindo a igreja. E aí ele viu aquela luz, aquele resplendor, caiu. E aí ele ouviu uma voz: Saulo, por que me persegues? Paulo não viu uma pessoa, um anjo que veio e falou com ele naquele momento, não. Ele ouviu a voz: por que me persegues? 9:6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? O povo não está perguntando hoje: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, Pai? Como eu devo agir nessa situação, Senhor? O povo não está se aconselhando com Deus, está se aconselhando com o homem. Eu vou conversar com o irmão para ver o que o irmão acha dessa situação. Eu vou conversar com o pastor. O pastor é meu conselheiro espiritual. O meu pastor, ele vai saber me dar as diretrizes. Eu não estou ignorando, não estou falando aqui de um líder religioso, mas eu não estou ignorando que alguém pode ser um instrumento de Deus, que tem uma palavra para te ajudar em alguma coisa. Mas o seu aconselhador é Jesus, amado, é o Espírito Santo. Antes de você sair contando a tua vida para um e para outro, consulta-se com o próprio Deus que está na tua vida. Converse com o próprio Deus, se relaciona. Ele vai te dar, te instruir. Paulo não correu aí e disse: sabe de um, eu vou perguntar a Gamaliel o que é que ele acha desse negócio, dessa visão. Eu vou perguntar, é um irmãozinho tipo Daniel que interpretava sonho. Ah, porque eu sonhei. Ah, porque eu tive uma visagem. Não é visão, não é visagem mesmo. Paulo não: Senhor, meu dono. Não é mais o sacerdote que me deu carta para prender. Não é mais o pastor que derramou óleo na minha cabeça e disse que me consagrou. É o Senhor agora. Agora eu entendo que é o teu Espírito. É o Senhor que me edifica, é o Senhor que me conduz. É o Senhor que me dá sabedoria. Tiago disse: quem não tem, peça a quem? A Deus.
que Ele dá gratuitamente. Mas quando o homem quer só depender do homem, do material, ele vai buscar. E aí ele não encontra. Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te. Ô meu irmão, levanta-te, ponte de pé. Em outras palavras, se anime. Josué estava lá todo desanimado. Ô rapaz, Moisés morreu, acabou. Não viva de passado não. Não viva escorado no ombro do outro não. Você agora vai caminhar comigo. Você agora vai ser ministrado por Deus, não agora por homem. Moisés morreu. Tem de bom ânimo, esforça-te. Isso é depender do amor, da graça, da direção de Deus. Isso é o Senhor, é o meu pastor. E corrigindo, não é nada me faltará. O original é, Ele não me falta. Porque sempre vai faltar alguma coisa no que tange a nossa humanidade. Ah, mas me ensinaram que nada me falta. Então se faltar alguma coisa é o diabo na minha vida. Porque Deus disse que nada me faltará. Como é que está faltando? Então é o capeta. Não, irmão, não é nada de capeta. É o teu entendimento que está encapetado. Ele não me falta. O Senhor é meu pastor, Ele não me abandona. Ele não me falta. E Abacuque disse isso com muita propriedade. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que fale a manada lá no curral. Todavia, entretanto, eu, não sei você, eu me alegrarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Mas faltou, né, irmão? Mas você investiu, não deu certo, né, irmão? E daí? Eu esperarei no Deus da minha salvação. E não fico na dependência de homem. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Eu vou falar, eu vou te ensinar o que é que você vai fazer. Não é o que o homem vai mandar você fazer, Paulo. Você viveu muito tempo debaixo das diretrizes de Gamaliel. Você viveu muito tempo debaixo das cartas sacerdotais. Agora você vai viver uma vida inteira debaixo da direção do Espírito Santo. Então esse é o ministério da graça, onde o Espírito dirige e conduz a tua vida, onde quer que você vá. Amém? 9:8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Mas eu estou cego, Jeová. Como é que o Senhor está dizendo que vai me ensinar, que vai me falar o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer? Mas eu não estou vendo ninguém. Porque não precisa ver. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Mas eu preciso te enxergar, calma. Só obedeça o Evangelho. Não via ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. João 5,37. O Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Então ninguém tinha ouvido a sua voz e nem visto a sua aparência. Mas Jesus, Ele era a imagem do Deus invisível. Por isso Ele teve de se manifestar, porque era o próprio Deus no homem, o Deus Emanuel. Porque ninguém antes tinha ouvido a sua voz e ninguém tinha visto o seu parecer. Mas quando Filipe diz, mostra o Pai que nos basta, Jesus disse, oxe, eu estou tanto tempo contigo
Quem vê a mim, vê quem? O Pai. Porque o Pai somos um. Mas não é, Felipe, para você ficar preso nessa matéria, nesse Nazareno aqui, que vai para a cruz. É para você ficar preso, é para você me ver nesse Espírito que está falando com você, está manifestando a glória do Pai para você. Amém? Hebreus 11, versículo 1. Disse o escritor dos Hebreus: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. É o firme fundamento. A fé é o fundamento firme da igreja. É esse título de garantia, de propriedade. A fé, ela é a prova das coisas. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Eu não preciso ver para acreditar. Eu acredito e Deus vai continuar agindo em nossas vidas. Por isso que ele disse: não estejais ansiosos pelo comer, pelo beber, pelo que se vestir. Olha para as aves dos céus. Até nisso, Jesus já estava pregando a graça. Pergunte aí o urubu, se ele semeou alguma coisa. Pergunte aí os corvos. Pergunte às aves do céu se elas plantaram alguma coisa. Agora pergunta se elas estão passando fome. Olha os lírios dos campos, como eles estão bem vestidos. Olha como eu estou bem vestido. Tudo presente, ô glória. Então, amados, olha aí os lírios dos campos, como eles estão bem apresentados. Se vestem melhor do que Salomão no seu reino. Não estejais preocupados, ansiosos pelo dia de amanhã, irmão. Tem gente que fica sofrendo antecipadamente. Ih, irmão, essa situação que está ocorrendo aí, e se eu pegar esse negócio? Não pode dar nome não, porque o YouTube pode. E se eu pegar esse negócio aí? Para de ficar sofrendo, irmão. Oxe. Antes de alguma coisa te pegar, Jesus já te pegou. Você está preso nele, irmão. Confia em Deus. Ah, mas se acontecer, acontece. Porque sempre vai acontecer alguma coisa. O difícil era se não acontecesse nada. Mas é o fim dos tempos. Me perdoe, mas vai acontecer coisa muito pior. Por quê? Porque os homens sempre estão, a carne, né, humanamente falando, sempre estão piorando. A avareza, a concupiscência, sabe, o querer se apropriar do que não é seu. Então isso vai dificultando. Os governos, os principados, as potestades espirituais que estão aí pregando o materialismo. Então sempre vai acontecer coisas assim, irmão. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que é galardoador, abençoador dos que o buscam. Sem fé, sem esta fé, que é um dom que foi otorgado pelo próprio Deus, é impossível agradar a Deus. Paulo disse que a fé não é de todos, a fé é dos eleitos de Deus. Então, nessa fé que pertence aos eleitos de Deus, é nesta fé que você agrada a Deus. Quando você não precisa ver, mas você acredita naquilo que Deus é, e não apenas naquilo que contaram que Deus fez.
Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então você crê que Ele existe e você busca sempre nele. É nele que você busca. Uma pessoa disse assim: irmão, então eu não preciso buscar nada de Deus, eu já tenho tudo. Eu falei: eu busco dele porque Ele é tudo para mim. Só Ele pode me dar. E às vezes Ele vai me dar um sim, mas também às vezes Ele pode me dar um não, dentro da minha compreensão humana. Mas é nele que nós buscamos sempre. E é isso que os filhos de Deus precisam exercitar a sua fé. Em primeiro lugar, Deus. E em último lugar, Deus também. Ou seja, em tudo tem que ser Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós podemos todas as coisas nele. E todas as coisas é exatamente isso, todas as coisas. Então em Deus eu posso comprar meu carro próprio e minha casa. Em Deus você pode tudo, até enfrentar um dia mau, até enfrentar uma enfermidade, até enfrentar uma calamidade. Nele você pode suportar todas as coisas, porque nele Ele já te fez mais do que vencedor em todas as coisas. Até quando eu digo que eu perdi, nele eu ganhei. Glória a Deus. Aí eu dizia: perdi meu noivado. Hoje eu digo: ganhei. Eu dizia: perdi meu sonho, que eu lutei tanto porque eu queria ser aquilo. Do outro lado, hoje eu digo: eu ganhei. Os heróis da fé iam, lutavam, tal, e morriam. Mas eles diziam: não perdi, porque eu estou visionando, esperando uma melhor ressurreição. Quando nós temos essa consciência que com Deus eu nunca perco, eu sempre ganho, porque Ele me fez herdeiro e co-herdeiro de todas as suas riquezas e glória. Amém? Quero ver irmão dizer isso quando abrir a geladeira e não tiver nada. Eu nem geladeira tinha para abrir. Pior nada. Eu lembro que eu cheguei aqui em 2006 com um colchãozinho de 2 centímetros de largura, aquele colchãozinho só cabia minha pequena, enrolado nas costas, parecendo Chaves, quando sai ali sai ali da vila. Aí era um colchãozinho, os móveis do meu quarto aqui em cima, em uma academia. Um vaso PET de 2 litros com água quente. E a Bíblia na cabeceira da cama. Faltava tudo, mas não me faltava nada. Não tendo nada, mas tendo tudo. E aí, irmão? Reclamar de quê? Jó disse: não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. Reclamar de quê? Que Deus manifesta a graça até no nascimento. Tu botou algum dinheiro no banco para nascer? Você armazenou leite, aquele leite caro? Eu esqueci o nome, não vou fazer comercial também não. Você armazenou aquele leite caro aí para quando nascer tomar? Não. Aí quando nasceu, estava lá a mamãe com as tetas cheias. Pelo amor de Deus, a graça. Mas estava seco. Deus providenciou alguém para te abençoar e você tomar. Mas o filho morreu, foi para a glória. Ô, glória! Tudo com Deus é bênção, irmão. Está vendo como é melhor você ver a vida quando você começa a olhar de uma perspectiva de que tudo em Cristo é vantagem? E de que o dia a dia, o corre-corre, a gente vai aí vencendo aí, irmão. Mas eu fiz essa faculdade, eu queria atuar nessa faculdade porque eu ia prosperar nessa área. Deus vai mandar outro lugar, para outra coisa. Aí depois você diz: rapaz, glória a Deus,
2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem. Não é para você ficar preso, estatizado, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Tudo que você vê é temporal. Aqui é temporal, essa parede vai quebrar daqui a pouco. Esses prédios, tudo aí é temporal. Tudo que acontece na nossa vida é temporal. A beleza é temporal. Outro dia eu olhava no espelho e não tinha uma ruga. Não tinha um pé de galinha, hoje estou com um pé de avestruz. Eu lembro que quando eu me olhava no espelho, todo fortão, hoje eu procuro um 150 gramas de gordura, não encontro. Tudo passa, irmão. Então por que ficar preso nas coisas que se veem? As que se veem, elas são temporais. As que se não veem, elas são eternas. Então os crentes materialistas querem ficar presos nas coisas. Se eu sair dessa igreja, eu não entro mais em lugar nenhum, porque para mim a igreja certa é essa. Se esse pastor morreu, eu deixo de servir a Jesus, porque foi ele que me ensinou o caminho. Oh! E aí nós estamos vendo aí, infelizmente, casos de abuso sexual, pedofilia, de quê? Líderes religiosos, onde as pessoas se submetem a ponto de se entregar corpo e alma para esses salafrários, estupradores, oportunistas, malandros, que estão atuando nas regiões celestiais, nas mentes que devem ser regadas pelo Espírito, a palavra de Cristo, mas estão sendo alimentadas por filosofias humanas, palavra de autoajuda, e as mentes fragilizadas são campos férteis para ser contaminada com essas sementes malignas. Primeira Coríntios 2,9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você é um privilegiado. Olha a graça, o amor de Deus sendo manifestado aqui. Glória a Deus. Não precisa você ver, Deus manifestou porque Ele te ama. Colossenses 1,15. O qual é a imagem do Deus o quê? Invisível. Então as pessoas têm essa necessidade de materializar Deus, seja em uma foto, em uma estátua, em um objeto, em um copo com água, em um óleo ungido, em um sabonete, porque eu tenho que materializar, eu tenho que sentir, eu tenho que tocar. Deus é invisível, Deus é invisível, Deus é Espírito. Você nunca vai ver Deus, o parecer de Deus. O único que manifestou Deus foi Jesus de Nazaré quando esteve encarnado, que não está mais. Ele é Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então Deus se materializa ou encarna, não é reencarnar, tá bom? A gente confunde isso aqui. Não estou falando em reencarnação não. Deus encarna em Jesus. Por isso Jesus disse, olha aqui o Pai, porque eu e o Pai somos um. Mas Ele, o divino, Ele é Espírito. E o próprio Jesus já estava dizendo para a mulher samaritana, haverá um tempo, e o tempo é agora, porque Ele já está aqui, fazendo essa obra que Ele veio para fazer, em que os verdadeiros, não são os falsos. Os falsos levam balde de água, levam azeite, galo, Eu não estou dizendo que não são filhos de Deus e que não têm boas intenções. Tem, serve a Deus, mas sem entendimento.
Aí Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não mais nos montes, coisas físicas, lugar específico, não em Jerusalém, dentro do templo, sacrificando no altar, mas aqui, na sua consciência, em espírito, no teu entendimento. Esses adorarão em espírito e em verdade. Aí Paulo fala aos Romanos: o qual eu sirvo no meu espírito. Aleluia. O que você faz por intermédio do teu corpo é só um resultado daquilo que você faz no teu espírito, ou que você é no teu espírito. Quando você faz um bem a alguém aqui fisicamente, é porque o teu daimon, o teu espírito está perfeito, está bem alimentado. Então não tem nem do que você se gloriar, porque todo o bem que há em você não provém da tua carne, provém de Deus. E Paulo disse: o bem que eu quero fazer, às vezes eu não faço, por causa dessa matéria. E o mal que eu não desejo, às vezes eu acabo fazendo, por causa dessa matéria. Então eu vejo essa lei em mim. Não é a lei de Moisés, essa lei em mim, que grita dentro de mim. Com o Espírito, eu sirvo a lei de Deus, que não é a lei cerimonial, é as leis do Espírito. Mas com o meu corpo, com os meus membros, eu sirvo o pecado. Viu aí? Essas duas naturezas que nós temos. Esse inimigo aqui próximo, que é esta vontade de brigar, de discutir, de xingar, de se prostituir, de beber. Mas eu não faço mais isso. Você não faz mais isso por causa do lavar regenerador, do conhecimento da palavra. Mas vacila para ver. Como diz um verdadeiro provérbio, falando do Pedro e repetindo o provérbio de Salomão: o cachorro volta assim a comer o próprio vômito, e a lã e o porco volta o lamaçal que viveu antes. E assim, aí parafraseando a fala de Jesus, o último estado será pior do que o primeiro, porque a casa estava limpa, mas ele deu vazão às suas paixões. Aí saiu um espírito e veio mais 7 espíritos. 7 demônios. Que demônio, irmão? Que demônio, irmão? Está falando das suas atitudes, que vai piorar muito mais. Porque uma coisa é você não ter conhecido e ter praticado, uma coisa é você conhecer e depois negligenciar tudo, aí que você vai estar com a consciência pesada mesmo. Eu não conhecia, mas agora eu conheço, eu sei que agora... rapaz. O escritor aos Hebreus, ele fala, 10:26. Se vocês pecarem voluntariamente, depois de terem recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível e ardor de fogo que há de consumir os adversários. Mas eu estou na graça. Aí ele vai dizer: se alguém na lei de Moisés, por testemunha de 2 ou 3 pessoas, era apedrejado, quanto maior castigo cuidais vós, será merecedor aquele que ultrajar o Espírito da graça e pisar no sangue da aliança do qual vocês foram santificados. Graça não é porta larga. Graça revela quem você é em Cristo. Graça tira a máscara da religiosidade, manifesta a carnalidade e aperfeiçoa os eleitos. 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. A quem nenhum dos homens viu e pode ver. Eu estou esperando ele vir sobre as nuvens, porque todo olho verá. Se você estiver esperando aí um homem nas nuvens, só se for alguém que está caindo de avião. Porque Deus, o homem não vê. Tanto é que nós estamos impedidos de vê-lo, contemplá-lo face a face, porque ele está em nós, não na tua carne. Você é templo do Espírito Santo, mas não é o teu corpo. Não é porque ele está no teu corpo. No teu corpo tem, não sou muito bom nisso não, mas tem sangue, tem
Tem os órgãos, tem os rins, tem o baço, tem o fígado, tem o coração. Jesus não está aí no meio desses órgãos. Aquele que se une ao Senhor se tornou um só espírito com Ele. Eu não preciso ver Jesus dentro de mim, mas eu acredito, porque bem-aventurados os que não viram, mas creram nesse Deus invisível que habita em cada um de nós. Parece que não pode bater palma não. Teve alguém que comentou, disse, esse pessoal fica batendo palma pro pastor, isso é religião. Vamos. Batendo palma pra palavra, irmão. Glorificando a palavra. A gente não tem essa besteira não. Se não quiser bater também não bata, tá bom? Nem viu, nem pode ver. Ao qual seja, aí ó, honra e poder sempre eterno. Amém! E nós encerramos 1 Timóteo 1,17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível. Cadê? Onde? Eu quero ver. Não vê. Invisível. Ao único Deus sábio, seja honra, glória para todos sempre. Amém. Amém, abençoados. Graça vos seja multiplicada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma alusão para o nosso irmão, embaixador de Cristo, Geraldo Moraes, dia 12 e 13, confirmado. Estaremos recebendo os nossos amados, né? Do Rio de Janeiro, aqui na nossa comunidade, na nossa cidade, tá bom? Então, aqueles que nos acompanham, nós não vamos divulgar ainda o local, estamos nos organizando, mas uma coisa é certa, o Geraldo já avisou. Eu quero ir aí para comer, para passear, para dar um abraço aí nos irmãos. E de qualquer forma eu estou chegando, amém? Glória a Deus, amém, amados? Graça e paz, até a próxima reunião, permitindo o nosso bondoso Deus.